Eu imagino que você não tomou essa decisão sozinho. Eu imagino, e seria inteligente da sua parte que você tivesse aliados nessa luta, né? Porque você sozinho não vai acabar com a corrupção. Com certeza, Quem que tá nessa luta com você? Você tem um time? Como que tá aí sua organização política? Porque agora você virou um político, né? Eu sei que esse nome é ruim. Ainda não, né? Ainda não, mas tem essa tendência. Você vai se candidatar, né? Vou me filiar a um partido, com certeza. E agora você tem que aprender toda uma nova arte, né? A política parece ser a arte de ser filha da puta, mas não é também só isso, né? É a arte de você saber conversar, saber... Não é só isso. É a arte de saber angariar apoio, de fazer o meio de campo, de fazer uma comunidade, né? Quem que é a sua comunidade? Como que você está fazendo isso? Legal, vou responder isso, mas antes uma observação. Sempre eu fiz palestras e eu tratei desse assunto e eu sempre falava, olha, a gente tem que tomar cuidado, gente, porque quando a gente fala que todo político é corrupto, a gente tem dois problemas. Primeiro, a gente está sendo injusto com os que não são, e tem pessoas honestas, dedicadas à causa pública lá. Como é que foi a votação, por exemplo, da lei de improbidade, que derrubou a lei de improbidade? Agora, recente, que acabou com mais de 30 ações de improbidade da Lava Jato. Como que foi a votação? Na Câmara foram cerca de 65 contra o resto. Mas esses 65 defenderam, a gente tem que respeitar eles, tem que valorizar eles, tem que honrar eles. E, além disso, a gente dizer que todo político é corrupto é um problema também que a gente acaba desestimulando pessoas íntegras a buscar esse caminho para transformar o país, quando o que a gente quer é justamente que as pessoas vão, né? Então, eu comecei a refletir de modo mais consistente nisso quando eu vi que existia um movimento de retomada da pauta anticorrupção por várias pessoas, por vários atores, o Muda Senado, a gente tem o ex-juiz federal Sérgio Moro que está indo para defender, inclusive, essa bandeira. Conversou com ele sobre esse movimento? Porque ele também teve que tomar a mesma decisão, né? Eu consultei, ele tomou perguntei. Pouco antes, né? Quando ele foi pro governo Bolsonaro, mas e aí? Como foi esse papo? Eu perguntei, eu escutei ele, escutei várias pessoas e a opinião geral das pessoas é que a gente viveu ao longo dos últimos anos um processo de aumento da consciência cívica das pessoas. Várias pessoas que eu vejo hoje discutindo política, debatendo política, eu pergunto para elas, você debatia esse assunto há 10 anos atrás? As pessoas falam, não debatia. Então, existe um aumento da consciência cívica, o que é uma base para uma transformação, um aumento da participação política. Claro que a gente precisa qualificar o debate, mas existe um caminho. Eu acho que existe um caminho dentro da democracia, do combate à corrupção e da preparação política com base em evidências. Os políticos precisam se preparar. Tem vários cantores, jogadores de futebol, procuradores que podem ir para a política, mas a não ser que o cara vá jogar futebol, vá fazer investigação e processo e vá cantar lá, o cara tem que se preparar para os temas básicos. Claro. Saúde, educação, segurança, por aí vai. Ele tem que pensar quais são os principais problemas do Brasil e quais são as soluções. E isso passa por uma preparação. Então eu vejo o ambiente se formando para a gente ter um voto mais qualificado, uma política mais qualificada. E eu não podia articular nada enquanto estava no Ministério Público. Eu não posso fazer atividade política partidária. Então eu entendi de sair justamente antes do que o meu marco de saída, poderia sair até começo de abril do ano que vem, mas eu decidi sair antes justamente para começar conversas, começar articulações, exatamente. Porque a gente precisa formar um time de brasileiros que vá para a transformação. Sozinho ninguém muda nada. Exatamente. Se quem está lá não vai mudar as regras, e a gente teve várias experiências, eu posso contar para vocês aqui com as 10 medidas contra a corrupção que a gente buscou aprovar no Congresso para mudar essa realidade, e depois as novas medidas contra a corrupção, e se o Congresso mostrou que não vai aprovar, que o que ele está aprovando é acabar com a lei de improbidade, que é o instrumento do combate à corrupção, então se eles não vão aprovar, a gente tem que mudar quem está lá para que aprove. Esse é o único caminho para a gente controlar a corrupção no Brasil. E controlar a corrupção no Brasil é o único caminho que a gente tem para o desenvolvimento econômico e social. Isso mostrado por várias pesquisas que mostram que existe uma correlação. Países com altos índices de corrupção têm baixo desenvolvimento econômico e social, e o contrário é verdadeiro. Então, se a gente quer um país melhor, e a alternativa a isso é sair do Brasil, né? Ou sair do Brasil, ou eu vou lutar. Ou eu vou lutar pelos meus filhos, ou eu vou lutar pelo meu futuro, pela minha realidade, pelo meu futuro, pelas oportunidades das pessoas. Ou eu vou lutar porque o que me motiva é amor ao próximo, é serviço à sociedade, é a minha visão cristã de mundo. Então, e se eu vou lutar, a gente precisa fazer um movimento, a gente precisa invadir o Congresso Nacional. Invadir o Congresso Nacional não como a gente fez em 2013, invadindo o teto do Congresso, mas a gente precisa invadir as cadeiras do Congresso Nacional. A gente precisa de 200 políticos lá comprometidos com a mudança. E, gente, pedir muito que a sociedade brasileira eleja 200 comprometidos com essa mudança, eu acho que não é pedir muito. Eu acho que a gente tem construído cidadania, a gente tem construído participação política e a gente pode chegar lá. Você é um cara otimista, mano. Mais otimista do que eu, nesse sentido. Sabe que Ariano Suassuna tinha uma frase que ele falava assim, olha, o otimista é um bobo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é você ser realista e esperançoso.
E eu quero ser um realista esperançoso. Tem um pesquisador do otimismo que se chama Martin Seligman. Ele tem um livro em inglês, Learned Optimism. E ele fala sobre otimistas e pessimistas. Ele fala assim, olha, várias vezes o pessimista que tem razão. É bom você ter um pessimista na tua equipe. Mas quem chega mais longe são os otimistas. Porque os otimistas são quem acredita. E você não vai alcançar uma coisa se você não acreditar. Sim, Veja quando vocês montaram o Flow. Vocês só chegaram aqui, só estão aqui porque vocês acreditaram. Porque vocês botaram a mão no bolso, porque vocês tiveram uma série de prejuízos mensais, não tiveram? Tivemos. Uma série de meses de prejuízo. Agora vocês estão aqui porque vocês acreditaram. É isso que a gente tem que instilar nas pessoas, tem que acreditar. Se não acreditar, a gente não vai mudar a realidade. Olha o passado, olha os grandes exemplos de transformação. Olha para Nelson Mandela vivendo o apartheid. Ele fala, antes de você alcançar, tudo parecia impossível. Antes de você alcançar o teu sonho, parece impossível até você realizar, até você fazer a transformação. Olhe para a segregação racial nos Estados Unidos, Martin Luther King lutando pelo fim da segregação racial e lutando para a transformação. E olhe Gandhi lutando pela independência na Índia, dizendo a força não vem de vitórias. Se você sofre derrotas e desiste, não desistir, isso é força. Eu gosto muito de uma frase também da Cecília Meirelles, em que ela fala... Eu não ganhei todas as batalhas que eu lutei, mas eu perdi todas as que eu deixei de lutar. E se a gente é brasileiro, se a gente quer um país melhor, se a gente se importa com o futuro dos nossos filhos, se a gente não vai desistir disso, e se você ama, você não desiste de quem você ama, então a gente tem que dar um passo à frente, então a gente tem que lutar para mudar essa realidade, então a gente tem que articular planos, então a gente tem que vencer o medo. Porque quando saio do Ministério Público, eu tenho uma série de medos. Sim, foi o que a gente Eu tenho conversou uma no série de começo. receios. Tem a questão financeira da minha família, tem uma filha que faz tratamento de saúde, tem uma série de medos que eu preciso enfrentar, mas ter coragem não é você não ter medo. Ter coragem é você enfrentar os medos que você tem. Não é você se jogar no precipício, mas é você planejar e construir uma ponte por cima do precipício.